Excelente. Bom, boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos, né, para o nosso webinar, que vai tratar da nova ISO 37301, né, que é de Sistema de Gestão de Compliance, e a demonstração de efetividade dos programas de integridade. Aqueles que estiverem com o áudiozinho ligado aí, por favor, se puder desligar, eu agradeço. Né? Deve ter mais gente aí com áudio ligado. Eita, bastante gente. Deixa eu ver. Pessoal, quem tiver com áudio ligado, por gentileza, desligue. Tá? Para que a gente possa ter aí sem ruído. Bom, e vamos falar um pouquinho sobre a demonstração de efetividade dos programas de integridade. Meu nome é Jefferson Carvalho, eu estou aqui com vocês, aqui com a Fabiane Vidal, que está conosco, né, nossa convidada hoje aqui na Trádios, no nosso webinar online. Bom, é um tema interessante, né? A Trádios dá as boas-vindas a todos os participantes e deseja um seminário proveitoso. A gente sempre tenta trazer algum seminário que seja interessante, que esse período juntos possa proporcionar momentos de aprendizado, network e diversão também. Não há por que ser um período tão sério. E que todos saiam melhores e mais competentes daqui. Eu desejo sucesso a todos, porque como eu trabalhei como auditor muito tempo, eu prefiro desejar sucesso que boa sorte, porque o auditor desejar boa sorte é meio sinistro, né? Então, tá aqui meus contatos, no final da página também vai ter. Eu pretendo disponibilizar essa apresentação no meu perfil, tanto no meu website quanto no perfil do LinkedIn, né, quanto na bio do Insta. Fiquem à vontade, mas se conectem, por favor, a gente costuma disponibilizar bastante coisa, tá? Tanto aqui no meu LinkedIn quanto no meu Instagram. Considerações rapidamente, a ideia é início agora às 18 horas. Na sequência, vamos fazer apresentações de todo mundo, aqui da Fabiane, o propósito do nosso encontro hoje, falar um pouquinho sobre o escopo aí do nosso bate-papo, que é a efetividade dos programas de integridade, e Fabiane, que é a nossa convidada, a gente vai bater um papinho com ela, e na sequência tem perguntas e respostas para a gente poder responder. A ideia é fecharmos exatamente 19h20, vamos tentar buscar isso. E aí a gente pede que as perguntas sejam, por favor, realizadas via chat, porque aí eu consigo. Se precisar contextualizar, é óbvio que a gente vai abrir espaço para o pessoal falar, não tem problema algum, tá, turma? Bom, microfones desligados, mas os vídeos podem ficar ligados, não me deixem só. Aqueles que quiserem ligar vídeo, turma, eu não me incomodo absolutamente nada. Eu gosto de ver a carinha do povo, até para ver se eu estou falando bobagem. Tá? Ao final, um certificado é emitido àqueles que participaram aqui do nosso seminário, ele vai automaticamente por e-mail, e não se trata de um curso abrangente, até porque o tempo é bem curtinho, mas aspectos principais e perspectivas. Então, nos apresentarmos, a Trádios é uma empresa de consultoria, treinamento e auditoria. Nosso foco é bastante compliance, integridade, anticorrupção, ESG, inclusive estamos próximos de lançar um selo ESG, governança corporativa, riscos, sustentabilidades e ISO, porque isso já é da onde eu vim, vou falar um pouquinho de mim também. A gente está falando de pragmatismo, confiança, estamos falando de conhecimento que transforma. Se o conhecimento não tiver capacidade de transformar a realidade da pessoa, é melhor, então, nem compartilhá-lo. Bom, o evento conta com o apoio da Compliance Nordeste, aqui está o Insta deles, é uma organização que estimula aí network sobre compliance dentro da região Nordeste. Falar rapidamente sobre mim, muita gente aqui me conhece, eu imagino que está aqui desde as redes sociais, mas como óbvio para os iluminados, eu vou estar falando um pouquinho de mim. Meu nome é Jefferson Carvalho, todos os meus contatos estão aqui, fiquem à vontade. Sou sócio-diretor da Trádios e da FLER, sou conselheiro de governança certificado, assessor da presidência na ABRAC, que é a Associação das Certificadoras, fui 20 anos gestor e diretor Américas, uma certificadora internacional. Sou diretor de compliance em algumas associações, a minha formação está aqui, eu vim da área metal-mecânica, mas depois administração, por fim, gestão estratégica e de negócio.
30 anos aí de mercado, só não tenho mais cabelo branco porque cai antes. Leciono como professor convidado em algumas instituições, como PUC, BMEC, FGV, Federal de São Carlos, CEDIM e algumas outras. Cerca aí de 1.000 auditorias em 30 setores de mercado, em 18 países, envolvendo inúmeras normas que eu me qualifiquei, e tive o privilégio de conduzir as primeiras certificações de 37 e 19600 no Brasil, Colômbia, Chile, Portugal e Estados Unidos. Colaboro junto à BNT, do Comitê CE 309, que é o que trata de governança e compliance. Atuo na ABRAC com o desenvolvimento de políticas públicas ligadas à certificação, compliance e infraestrutura, e tem algumas obras escritas, artigos, e aí eu vou mostrar isso no final para vocês. Temos conosco aqui a Fabiane, né, que está aqui conosco. Ela é gerente de compliance na Motrice Soluções de Energia, que é uma empresa certificada ISO 37001. Se não foi a primeira, uma das primeiras certificadas no Nordeste, a gente também no Brasil. A gente vai falar um pouquinho depois com a Fabiane. É graduada em Engenharia Ambiental, está cursando Direito, especialização em Engenharia de Segurança, Qualidade e Produtividade, MBA em Compliance, formação em Compliance pela LEC, membro da Associação Nacional de Profissionais de Proteção de Dados, 16 anos aí de muita experiência, passando por empresas como BRF, Odebrecht, concessionária Rota do Atlântico, Justiça do Trabalho, e é qualificada na 3719, né, que é a 37301 agora, e é coautora do livro Compliance Nordeste, Estudo sobre Governança, Risco, LGPD nos setores público e privado, e escreveu justamente sobre a 37001. Como vocês podem ver, a Fabiane é muito, mas muito mais do que um rostinho bonito, né? Que ela está linda nessa foto aqui com a gente. Bom, vamos lá falar um pouquinho sobre o propósito do que viemos tratar hoje para que a gente possa cumprir o nosso cronograma na íntegra, né? Então, ISO 37301, que é 9, é a demonstração de efetividade dos programas de integridade. Bom, por que o tema é esse, pessoal? Necessidade ou não de um programa de integridade, eu diria que está pacificado. Todo mundo hoje entende que, e a regulação às vezes traz essa necessidade, de que tem que ter programa de integridade. Não tem essa, né? O que é o principal desafio hoje é saber se esse programa de integridade é verdade ou é bullshit. E a gente vai tentar tratar um pouquinho desse lado pragmático e dessa necessidade, que a partir do momento que as regulações trazem essa demanda, essa resposta precisa ser dada, né? Porque simplesmente declarar que tem um programa de integridade, né, a gente precisa sair urgente do ambiente nefasto do La Garantia Sou Eu, né? Então, precisamos encontrar uma forma de responder essa questão. Tá, uma organização tem um programa de integridade, ou o poder público tem, que deveria ter há muito tempo, programa de integridade, e a gente precisa saber se esse troço é verdade ou não. Bom, um pouco de pragmatismo, que eu gosto sempre de colocar esse slide, turma. Um código de ética, uma cultura de compliance, não vão mudar a cabeça do picareta. Esqueçam isso. Não, porque vamos implementar uma cultura de compliance e assim a gente vai evitar a corrupção. Aí eu começo a sentir sono assim e tal. Não sei se eu estou ficando velho, porque não vai. Nenhum código de ética, nenhuma cultura de compliance muda a índole daquele que está disposto a fazer a corrupção. Diferente de outros programas como qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, aqui a gente não lida com a culpa, ou seja, um sistema da qualidade quer evitar a falha. Aqui a gente lida com o dolo. O indivíduo está disposto a praticar. Ele está disposto. Ele pode ficar inibido, ele pode ter medo, os controles podem evitar, mas ele está disposto. O que a gente precisa é se proteger deles, né? Nesse sentido, não adianta só colocar lá um código de ética, porque é igual uma sala que está com um compressor fazendo um barulho do cão e eu coloco uma placa escrito assim, não ouça o compressor. É beiro ridículo isso, né? Porque não é isso que vai evitar que o indivíduo pratique a corrupção, que a gente precisa de instrumentos concretos que evitem isso, né? E aí, nesse sentido, a efetividade do programa de integridade é fundamental.
Não só a efetividade, como também entender se tem ou não tem. Pessoal, eu gosto de dizer também que nem isso estava pacificado no mundo. A lei brasileira traz 16 pilares, as legislações estaduais trazem alien o 17º passageiro, com o 17º pilar, a CGU fala em si, com legislações internacionais falam em 9, cada país tem pilar diferente, não estava pacificado nem o que era um programa de compliance no mundo. Aí o pessoal, mimimi, a norma técnica. A norma técnica era fundamental justamente para que a gente pudesse pacificar algo que era tão importante. Então, a gente precisa de ideia de que precisamos pacificar de que sim, é necessária uma norma técnica, a mesma no Brasil, Estados Unidos, Canadá, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Colômbia, que, lógico, se adapte ao framework técnico, regulatório e cultural de cada país. Toda norma ISO, ela não amarra a empresa, ela amarra o desempenho, mas cada país é uma realidade. Bom, então a gente precisa se proteger dele. Para se proteger desse ou dessa pessoa, né, a gente precisa assegurar a efetividade, que o nome técnico é eficácia, mas a legislação trata com o nome efetividade do programa de integridade. Bom, entendendo isso, né, a gente precisa ultrapassar o cenário de só um código de ética, a gente precisa de uma estrutura mesmo, de um programa. Bom, falar um pouquinho do cenário regulatório e a efetividade. A lei anticorrupção brasileira, o decreto 8420, oriundo da lei 12846, ela diz nos artigos 41 e 42, elas tratam da efetividade, ou seja, não basta só ter um programa, esse programa tem que funcionar. E o que é efetividade? A efetividade é cumprir, é ter todos os pilares e cumpri-los. Bullshit! Quem fala um troço desse não sabe absolutamente nada do que está falando. Efetividade é saber se esses controles prestam para alguma coisa. Então, eu gosto também, nas minhas aulas eu falo, por exemplo, do exemplo concreto de uma empresa que eu fui, que tinha um laptop, que eu cheguei na recepção, abri meu laptop e comecei a trabalhar nele. A moça da recepção veio e falou, senhor, o senhor precisa desligar o laptop. Eu falei, não, moça, me perdoa, desculpa, desliguei o laptop. Eu perguntei, mas por quê? Ela falou, não, porque a gente tem procedimentos de segurança aqui que não permitem. Eu falei, desculpa, mas o celular eu posso usar? Ela falou, o celular o senhor pode. Então eu pergunto, turma, o procedimento de controle de laptop funciona? Funciona. O procedimento de prevenção a risco de segurança da informação funciona? Não. Ela cumpre integralmente o procedimento que foi determinado para ela, mas esse procedimento, hoje, já não serve para mais nada. Então, o que importa é a capacidade de mitigar o risco. Isso é efetividade. Isso é efetividade. Tá? Bom, aí nós temos a nova lei de licitações, que é recente. Ela traz 3 artigos, um que obriga a ter programa de compliance para as obras de grande vulto, outro que, no caso de empate, o programa de compliance pode ser, né, um critério de desempate, e o terceiro, que, na eventualidade de alguma sanção, a presença do programa de compliance pode ser um atenuante. Então, já é uma realidade concreta. E já existem iniciativas dentro do próprio poder público, porque isso daqui vale para o privado. O Paraná, por exemplo, né, teve uma iniciativa muito bacana, a Lei 19.857, o seu decreto, institui um programa de integridade e compliance na administração pública. Eu estive lá, conversando com o pessoal, e isso está permeando paulatinamente, de maneira muito concreta, inclusive com instrumentos concretos de business intelligence e tudo mais, para controles dentro do universo do poder público estadual, não os municipais, né, mas estadual. Então, já se torna uma realidade concreta dentro da administração pública. E por que é bom ter um programa de integridade efetivo, além de ter que cumprir a lei, né, propriamente dito? A própria CGU tem um documento chamado Manual de Avaliação de Programa de Integridade em Par, que é o processo administrativo de responsabilização. Para quem não conhece, na eventualidade, por exemplo, na esfera federal, na eventualidade de uma empresa cometer um ato de corrupção, a CGU é que vai lá e olha,
né? A CGU, depois pode ter outros acordos, outros entes e tudo mais, mas em linhas gerais. Né? A CGU vai lá e vai fazer essa avaliação, processo de responsabilização para ver quem tem que fazer o quê, quem paga multa, quem faz. E aí, ela criou um manual, que eu até recomendo que todo mundo que implante um programa de integridade dá uma olhadinha, porque esse é o critério que a CGU usa para avaliar um programa. E ela diz algo muito interessante, ela tem uma soma, porque pode chegar a 20% do faturamento bruto à multa, né? Ela tem um critério para chegar nos 20%, que são todos esses fatores, mas tem um critério para subtrair o valor da multa como atenuante. Então, tem um critério técnico, que pode subtrair até 10%. Nesse caso, ter um programa de integridade efetivo, né, pode reduzir em até 4% o valor da multa. Né? Se a gente pega um exemplo concreto de uma empresa que fatura 100 milhões, a gente pode ter uma redução de até 4% no valor da multa, ou seja, uma redução de até 4 milhões no valor da multa a ser aplicada. Pessoal, isso é uma apólice de seguro. Por que eu chamo de apólice de seguro, pessoal? Porque é exatamente a mesma lógica. Você tem um carro de 100 mil, você compra você adquire uma apólice de 4 mil. Se você não bater o carro, ou seu carro não for roubado, você perdeu 4 mil. É verdade. Você perdeu 4 mil. Mas se seu carro for roubado, ou você se envolver num acidente, ou o que quer que seja, você ganhou 100 mil. Você pagou 4 mil. Se não acontecer nada, você perdeu 4. Se acontecer, você ganhou 100. Então, uma empresa, 4% do seu faturamento, ela pode recuperar isso muito longe. Então, quem quer trabalhar com o poder público, em especial, é importante ter programa de integridade e entender que isso é, sim, uma apólice de seguro. Tá? Então, aí, desde que seja efetivo, já tem gente aí comentando, eu brinco, na boca pequena, já teve declarações informais de autoridades, entendendo que uma empresa que ganha um contrato, declara que tem um programa de integridade, mas não tem, poderia configurar crime. Né? Particularmente, eu concordo, mas eu não vou ser o especialista que vai debater sobre isso, e não é o propósito do nosso treinamento. De qualquer maneira, turma, isso já começa a sair da esfera federal, como eu falei lá atrás, a necessidade do programa de integridade, para começar a entrar nas esferas estaduais de maneira obrigatória. Na esfera federal, só é obrigatório para compras de grande vulto, com a nova lei de licitações. Nas esferas estaduais, já começa a ser obrigatório. Então, vejam, a coisa vai acontecer. E aí você tem esses diversos estados, faz parte de um e-book que eu vou mostrar aqui no final, que é que é Programa de Integridade e Compras Públicas, né, que eu escrevi. A Fabiane também toca esse assunto no artigo dela, e que aqui tem um paralelo entre as diversas leis federais, estaduais e as suas exigências de programa de integridade. Distrito Federal, Goiás, Amazonas, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Pernambuco. Seguramente já tem mais gente, depois disso eu vou estar soltando uma atualização desse livro. Né? Mas todas, de alguma forma, obrigam, trazem algum critério que, em algum momento, dependendo do valor do contrato, a empresa tem que ter o programa de integridade. Né? E tem um prazo para que isso aconteça. Isso é que é importante, turma. Ninguém tem que assinar o contrato e ter um programa de integridade. É notório que a empresa, ao assinar, não necessita ter o programa e, depois de um tempo, ela implanta o seu programa, um tempo razoável. As legislações, em média, dão 6 meses para que implante o programa, para que não possa caracterizar nenhum grau de direcionamento, privilégio, ou o que quer que seja. Mas isso aumenta a responsabilidade da empresa, porque ela ganhou um contrato dizendo que ia implementar o programa. Se não implementar, isso é um agravante, porque ela mentiu. Né? Então, a empresa tem que pensar nessa insegurança jurídica, né? Que o fato de, eventualmente, não ter fiscalização, que é o que eu vou falar lá na frente, eu não tenho ouvido falar de fiscalizações sobre isso, e eu, Jefferson, particularmente sou contra, eu vou falar lá na frente o porquê, mas isso daqui gera alguma insegurança.
Se a gente pega aqui, essa tabelinha que eu vou colocar aqui, ela foi baseada na 37.001, mas ela não muda nada em relação a 37.301 do ponto de vista prático. Aqui eu pego cada um dos pilares do programa de integridade, né, e mostro que sim, com a 37.001 ou a 37.301, é possível cobrir todos os pilares do programa de integridade. Então, pilar 1, que é a alta direção, 2 são padrão de conduta interno, 3, padrão de conduta para parceiros, 4, treinamentos periódicos do programa de integridade, 5, análise de risco, pilar 6, registros contábeis, pilar 7, controles internos, 8, procedimentos para fraude, ilícitos no âmbito de processo licitatório, 9, independência do compliance officer, 10, canal de denúncia, 11, medida disciplinar, 12, procedimentos de interrupção de irregularidade, 13, due diligence, 14, fusões e aquisições, e 15, aí, financiamento e combate a atos lesivos e tudo mais. Aí você tem o 16, que é a transparência na doação, e além o 17º passageiro, que aparece nas legislações estaduais, ações de comprovação da cultura de ética e integridade, porque é notório que se as legislações estaduais não se aventurassem a criar algo novo, não seria Brasil. Né? Então, o que acontece? Porque toda vez, vocês querem ver eu com medo, muito medo, é quando eu vejo alguma autoridade dizendo assim, precisamos dar uma resposta à sociedade. Porque você pode saber que vão vir esses puxadinhos regulatórios que vão fazer uma confusão do cão, simplesmente para dizer que fez alguma coisa, como se esses 16 pilares já não fossem para lá de suficientes para poder cobrir a coisa toda. Além disso, é importante destacar que essas normas têm elementos adicionais aos pilares que a própria regulação traz. Então, ela é mais robusta e muito mais robusta do que a regulação. Até porque a gente precisa lembrar que são normas que vão valer no mundo inteiro. Haverá países super regulados em termos de combate à corrupção e talvez a norma seja subdimensionada para a regulação do país, haverá países subregulados, que talvez nem tenham uma legislação anticorrupção estruturada. Então, no caso da legislação brasileira, ela traz pilares adicionais. Né? Então, a gente tem uma série de pilares adicionais que transcendem os pilares específicos requeridos pela legislação. E aí é onde eu falei que abrange todos os pilares, idem para 37.301. Né? Qual que é a visão que eu trago em relação a isso? E aqui é interessante a gente observar. Daqui você tem o poder público, pode ser municipal, estadual, federal, não importa, os entes nacionais ou subnacionais. De outro lado, você tem o ente privado. Esses entes estabelecem uma relação econômica, né? Então, tem dinheiro envolvido nessa relação. A partir daí, e dependendo do valor, aí uns falam 300 mil, 500 mil, 10, 1 milhão, depende de cada legislação, o pessoal tem exigido programas de integridade. E ali é uma mãozinha sobre a Bíblia, jurando que implantou o programa de integridade. Né? A partir daqui, né, o agente público precisa, normalmente as legislações preconizam que ou é a controladoria estadual, ou é o fiscal do contrato, ou é o gestor do contrato, vai depender de cada regulação, estabelece a responsabilidade por fiscalizar, já que ganhou o contrato, que essa empresa tem mesmo programa de integridade depois dos 6 meses. Né? Não estou dizendo que não há fiscalização. Eu não tenho ouvido falar de fiscalização, muito menos de multa sobre isso. E essas legislações estão vigorando há tempos. Né? O agente público, na melhor das hipóteses, acha isso uma fria, porque se você conseguir me apontar, não estou dizendo que não tenha, um gestor de contrato, fiscal de contrato, que tem a manha, a coragem, os dom, como falam os manos de São Paulo, de atestar que um ente privado tem um programa de compliance efetivo, eu tiro o chapéu para alguém que conseguir encontrar, como diz no Nordeste, já que é o livro Compliance Nordeste, um cabra desse jeito aí, entendeu? Que
que um cabo aqui que realmente segura a bronca, né? Você não vai achar. Porque é uma fria, esse cara não tem a competência, essa moça não tem a competência necessária para fazer isso. Entes especializados, como as controladorias, de maneira geral, sim, mas gestores fiscais de contrato, não. E as controladorias têm mais o que fazer. A sugestão que a gente deu, eu falo gente, em especial através da ABRAC, que é a Associação das Certificadoras, é que, ao invés de delegar para esses entes, deixa o privado, pelo amor de Deus. O poder público não deveria estar verificando se políticas públicas são executadas, mas sim se elas funcionam, se elas servem para alguma coisa. Então, você já tem um modelo que pode ser monitorado no ambiente do privado através da certificação. Então, dá a obrigação do privado de demonstrar para o público que ele implantou e tem que apresentar um certificado. E aí fica muito mais fácil, porque o gestor simplesmente recebe o certificado de que aquele programa foi implementado, né? A ABRAC chegou a formular um projeto de lei, já existem projetos de lei 8519, 418 de 2020, ambos apensados no PL 1588 de 2020, que já tem relator, inclusive, nomeado. Então, a coisa está avançando, falando da possibilidade de certificação. Quando a gente fala da 37301, ela já é uma norma oficial, passou por várias consultas públicas em nível mundial, então está pacificada, é uma norma legítima. Ela é uma norma que é simplesmente uma tradução, é uma norma mundial, ok? Ela é uma norma de requisitos, portanto, pode ser certificável, e ela possui um anexo ali informativo que dá uma dica bacana de como utilizá-la. A 19600 não existe mais, a antiga ISO 19600 foi substituída pela 37001, 37301, perdão, que foi publicada em abril de 2021, traduzida em junho de 2021, mas a 37001 permanece, até porque a gente tem que lembrar que a maioria de todo esse embrulho que a gente está vendo hoje de corrupção nasce do suborno, né? Quando a gente pega a estrutura normativa, você tem o programa de compliance, que é toda e qualquer obrigação de compliance que você tem que atender. A 37301 é uma norma estruturada buscando um sistema de compliance. O que o Brasil chama de programa de integridade nada mais é que um corte no compliance focando estritamente na corrupção, porque o compliance eu posso ter tributário, trabalhista, ambiental, saúde e segurança, societário, qualquer coisa eu posso ter aqui dentro, no compliance. Na integridade, o governo está preocupado apenas com a corrupção. A 37001 trata do suborno. Esse slide aqui resume bem qual o valor da 37301 em relação aos programas de integridade. Pode ser qualquer organização pública ou privada que certifica, e aí pode ser qualquer escopo, trabalhista, tributário, ambiental, fraude, corrupção. Notório que a maioria das pessoas, das empresas que vão buscar a 37301, vão buscá-la por conta da corrupção. E por quê? Né? Porque ela quer demonstrar que tem um programa de integridade efetivo implementado. O pessoal antigamente dizia que não dava para certificar o programa de integridade porque só tinha a 37001 que tratava de suborno. Ok, mimimi, mas é verdade, a 37001 tinha um foco em suborno, né? Bom, agora com a 37301, do que a gente pode dizer, qual é o escopo dos riscos? A empresa pode dizer, eu vou ter um escopo de risco focado no artigo 5º da Lei 12.846 de 2013. Esse é meu escopo de risco da 37301, porque eu posso escolher meu escopo, eu não sou obrigado a certificar tudo do meu compliance. Eu posso escolher só os ilícitos de corrupção preconizados na legislação federal. Voltando na nossa tabela, o que temos? De todos os elementos de compliance que eu tenho que cumprir, eu posso escolher corrupção, e aí eu posso escolher um escopo que traz riscos de ilícitos de integridade previstos na lei anticorrupção e um certificado amanhã, quando já é certificável, agora a gente na ABRAC, a gente vai estar dialogando com o Inmetro para logo criar o programa de acreditação, como já existe na 37001, é um passo, isso está um passo de acontecer, né? Eu posso amanhã ter na minha empresa uma empresa ISO 37001, sistema de gestão de compliance,
para o escopo de programa de integridade, abrangendo os riscos de ilícitos previstos no artigo 5º da Lei 12.846. Em outras palavras, hoje eu posso sim certificar o programa de integridade. Tenho como certificar e ainda com acreditação do Inmetro. E por que eu deveria confiar num pedaço de papel chamado certificado? O que me faria confiar nesse pedaço de papel? Tá, bacana. Tem uma ISO e dá para emitir um pedaço de papel chamado certificado por uma certificadora, tá? Mas por que eu deveria confiar nesse pedaço de papel? E aí existe o processo de acreditação, que no Brasil, não é prerrogativa só do Inmetro, é executado pelo Inmetro, que dá um lastro público. Tá? O que distingue uma empresa independente de uma certificadora? É a acreditação. Tá? A acreditação, essa é a definição do Inmetro, é a ferramenta em escala internacional, é baseada numa ISO 17021, que gera confiança na atuação das certificadoras, ok? Eu brinco que eu tenho um pedaço de papel emitido por alguém dizendo que ele tem um programa de integridade certificado. Eu posso dizer que esse pedaço de papel não vale nada, porque quem emitiu é picareta e incompetente? Não, é prerrogativa de inocência sempre, presunção de inocência sempre. Então, eu posso afirmar que quem emitiu esse certificado é competente e confiável. Peraí, eu também não vou botar minha mão no fogo. Então, a gente está diante de um dilema. Eu tenho um documento que nem sei se vale nada, nem sei se vale alguma coisa. Esse dilema precisava ser resolvido, porque eu exporto produtos no mundo inteiro, ou uma empresa americana precisa confiar no certificado brasileiro, esse dilema precisava ser resolvido. Por isso foi criada a acreditação. Essa acreditação, o Inmetro audita a certificadora em vários níveis, inclusive acompanha a certificadora em campo para ver se o auditor executa direito, audita a documentação, vai na sede da certificadora, depois acompanha em campo. Só eu, Jefferson, tadinho de mim, eu fui testemunhado 23 vezes na minha vida para os diversos programas de certificação internacional que existem. Então, eu tenho a ISO que emite, aqui a gente tem uma cadeia de governança, o acreditador, que aqui entra o Inmetro, o IAF, que é um fórum de acreditadores no mundo inteiro. Aqui eu tenho os diversos tipos de certificação, por acaso a 37301. Aqui a certificadora, que é auditada pelo Inmetro anualmente. Né? A partir daí, eu tenho a empresa que é certificada, que é auditada e certificada, e eu tenho quem vai confiar no certificado. Se essa turma achar que essa empresa não está bacana, pode fazer uma denúncia para a certificadora, que tem que investigar, e a empresa pode, inclusive, perder o certificado. Né? E também, se o pessoal achar que a certificadora não está fazendo um bom trabalho, pode também promover uma denúncia para o Inmetro, que também vai investigar. O Inmetro agora, o desafio é criar o quanto antes um programa de acreditação para 37301. Já existe para 37001, então é uma decisão técnico-política. Espero que seja mais técnica que política, mas conhecendo o Inmetro há muitos anos como eu conheço, eu acredito que logo, logo a gente tem isso daqui. Né? Eles não têm por que não se interessar. E processos sancionatórios podem fazer com que a certificadora perca a sua autorização para certificar. Bom, como é que isso acontece? Né? Então, como é que essa acreditação entra no ambiente de confiança? Eu posso ter uma política pública, um reconhecimento, um fomento, eu posso ter uma lei, como a que eu propus, que você passa a certificar os programas de integridade. Legal. Aí cria uma acreditação e credencia certificadoras, é um mercado aberto, não tem qualquer reserva de mercado, qualquer empresa pode ser uma certificadora, é só bater na porta do Inmetro e ser aprovado por ele, ok? A partir daí, o poder público pode ir lá para o mercado e contratar, né? Ou ele pode simplesmente dizer para o mercado, olha, o que me interessa é o certificado, vai lá, busca uma certificadora acreditada pelo Inmetro e me envia o certificado. Então, o poder público não precisa contratar. Pessoal, isso não significa blindagem jurídica, por quê? Porque as prerrogativas de poder público estão mantidas, fiscalização, regulação e sanção. Se o ente público quiser receber o certificado, colocar ele numa gaveta e ele fazer as verificações dele, pode fazer. A existência no certificado não significa blindagem, mas dá muito mais conforto, porque o agente público
ele vai querer mais segurança jurídica. Isso na Europa já roda há 40 anos, pessoal, para inúmeros programas. Tá? Apoio à confiança na tomada de decisão do agente público, o ordenador de despesa, mais segurança jurídica e foco no poder público lá quando tiver algum problema. Né? E também mais distância entre o público e o privado. Né? Que isso é muito bom. A acreditação assegura independência, imparcialidade, objetividade e ausência de conflito de interesse, independente de quem contrate. A gente fica falando de um programa de integridade, mas hoje você tem certificações de projeto e de obra que envolvem bilhões e que estão usando certificadora. E está para lá de tranquilo isso. Né? A palavra é racionalização. Por quê? Eu tenho aqui que ficar atendendo inúmeros programas distintos, né? Cada um vem com uma demanda, o fornecedor fica loucão, o cliente ainda permanece sem confiança nisso tudo, e a gente precisa entender, turma, que a regra mais antiga de mercado, desde a época medieval, em que ele fazia escambo de banana por feno, é que quem vende é que tem que mostrar que é bom, não quem compra. Não é o poder público que tem que ficar vendo se as empresas têm programa de compliance. O poder público tem que ver se ter pedido o programa de compliance trouxe algum benefício para poder público e sociedade. Reduziu aditivações, agilizou a aprovação de contratos, reduziu o número de irregularidades, reduziu o custo de obra, deu mais celeridade? Sim ou não? Não é ver se o programa está funcionando. Para isso tem norma técnica, para isso tem um programa de acreditação, tem tudo. Né? E aí você tem uma tecla SAP. Bom, fechando aqui o nosso treinamento, só convido vocês, quem quiser, conhecer o nosso curso, a Tradio certifica implementador e auditor líder de 37.001 e 37.301. Nosso curso também tem a acreditação, tem todas as informações, também está no nosso site. É um curso acreditado, significa que também somos avaliados por uma entidade independente para poder certificar os profissionais. É à noite, 100% online, ao vivo, com prova e a certificação profissional. Também está em espanhol, tá, turma? Já está veiculando na América Latina. Também, para quem já tem alguma certificação, é obrigatório ter uma certificação de pelo menos 16 horas, temos a atualização na 37.301. Para quem já fez alguma outra norma, faz só essa atualização de 4 horas, que vai ser agora 18 de agosto. Né? O pré-requisito é possuir ali alguma certificação baseada na 37 ou na 19.600. É um curso curtinho, bem objetivo, com uma provinha no final e certificação também. Depois vai ter um curso só para quem quiser saber de 37.301, de 16 horas. Também temos o curso de DPO, a gente vai lançar uma nova turma em breve, que envolve DPO com foco na LGPD 27.001, 27.002, que é de controles cibernéticos, e 27.701, que é a de proteção da segurança da informação e proteção de dados, mesma modalidade, à noite, ao vivo, 10 módulos com certificação e acreditação. Aqui, quem tiver curiosidade, veja lá no meu Instagram, tem lá a minha bio, no meu LinkedIn, então tudo disponível lá em artigos, você pode baixar aqui o livro sobre programa de integridade e compras públicas, esse de inspeção acreditada é fantástico, eu levei uma comitiva do governo, isso daqui lá na Europa é um programa de certificação que certifica o projeto e a obra de infraestrutura, lá reduziu a aditivação em quase 80%, é uma coisa fantástica, e a gente, pouco a pouco, já está na nova lei de licitações, mas é tão novo que eu nunca vi ninguém comentando, porque isso daqui é meio surreal, ainda aos poucos a sociedade vai entender. E aqui, benefícios fiscais, que todo mundo olha a compra pública, mas ninguém olha pedir programa de integridade na concessão de benefício fiscal ou isenção fiscal, que é dinheiro público na veia, aqui direto. Quando isso é extremamente necessário se debater esse tipo de coisa, tem um artigo aqui. Conclusão, a 37.001 é uma inovação positiva, bem-vinda, a 37.301. O mercado ainda precisa compreender um pouquinho a diferença com a 37.001, mas isso vai ser esperado. E as autoridades podem, sim, dispor de um mecanismo para políticas públicas de certificação que, sim, certifique agora o programa de integridade. Então, agora essa falácia acaba,
né? A gente tem agora, sim, um instrumento para certificar o programa de integridade, em breve, com acreditação. O poder público, as próprias controladorias podem acionar o Inmetro, a pressão sobre o Inmetro é importante, porque o Inmetro é reativo, não é proativo. Apesar do que muita gente pensa, o ambiente de acreditação não é um ambiente proativo dentro do Inmetro, é um ambiente reativo. Ele vai conforme as demandas de poder público e sociedade. Bom, agora eu vou falar rapidamente aqui com a minha amiga Fabiane Vidal, querida Fabiane, que está aqui conosco hoje. Deixa eu parar aqui de compartilhar. E a Fabiane, é bom ouvi-la, porque ela tem a experiência prática de uma empresa que passou pelo processo de 37001 e que seguramente é muito, muito, muito similar a 37301. Tem essas normas, tem 90% de similaridade. Então, a gente pode aproveitar a experiência dela também para 37001. Fabiane, você está por aí? Consegue me ouvir? Boa noite, Jefferson. Boa noite. Tudo bem? Fabiane, tudo ótimo. Obrigado por ter você conosco aqui. Primeiro, agradeço o convite, né, de participar do seu webinar. É uma honra, de fato, né? Todo mundo sabe que você é uma referência aí na ISO 37001 e agora na 37301. Então, vou falar um pouquinho aqui da experiência que nós tivemos, né, que foi bem rica, de fato. Ótimo. Deixa eu te perguntar, se você me permite, posso te fazer algumas perguntinhas, depois você é livre, porque eu tenho algumas curiosidades assim, né? Antes de mais nada, a gente viu lá o seu currículo, mas me fala um pouquinho dessa sua trajetória profissional, né, pessoal, e como é que você foi chegar no compliance, que é bacana, porque os cursos que eu dou são, de maneira geral, heterogêneos, mas tem bastante advogado nessa área de compliance. E você é uma engenheira ambiental ainda, né? Isso. Então, fala um pouquinho da sua trajetória profissional e como é que foi chegar na área do compliance. Isso. É até interessante, porque ontem mesmo eu estava vendo uma palestra que a pessoa falou que eu fazia compliance e não sabia, né? Depois que veio toda essa evolução. Mas eu sou engenheira ambiental de formação, né? Logo em seguida me especializei em engenharia de segurança, então eu sempre trabalhei com sistemas de gestão, né? Desde o início, eu iniciei minha carreira em construção civil pesada, então trabalhei em várias obras de grande porte, né? Do Brasil, inclusive na Arena Pernambuco aqui em Recife, né? Na construção da arena, refinarias, enfim. Então, a gente, desde o início, sempre trabalhei com sistema de gestão, que é basicamente a conformidade, né, a verificação. Então, a gente já via essa parte de conformidade, mas com outro escopo, né, que é o escopo ambiental, o escopo trabalhista, de segurança do trabalho, né? Então, isso foi crescendo, porque em muitos projetos, a nossa área, que é o SMS, ou que é SMS, ele acaba englobando outras iniciativas, né, na empresa. Então, às vezes você começa a fazer muito trabalho para os funcionários, né, aquela questão de prevenção de acidente, prevenção de assédio, prevenção de ocorrências, né? Então, isso acaba evoluindo. E até externamente também. Em muitos projetos de grande porte, você acaba fazendo a comunicação com a sociedade, né? Questão de deslocamento, de retirada de comunidade. Tem, inclusive, detonações, a gente tem muito contato com o entorno, né? Então, acaba que engloba um pouco. E chegou um momento que eu me interessei um pouco pela área e iniciei o curso de Direito, graduação em Direito. Eu sou graduanda em Direito, né? Por interesse mesmo. E aí, coincidentemente, surgiu esse projeto aqui em Recife, né? Que, como você falou no início, foi uma das primeiras empresas que começaram aqui, fizeram a certificação, porque justamente eles trabalhavam, essa empresa ela já trabalhava muito com relacionamento internacional e isso já estava sendo uma necessidade mesmo do negócio. E aí, como eu tinha muito essa visão de gestão, de sistema de gestão, e eles já tinham essa vontade de fazer um sistema de gestão anti-suborno, de ser certificado, e eu já estava entrando nessa área jurídica, então eles me convidaram para fazer o projeto.
E aí foi quando também eu tive a oportunidade de fazer o curso de auditora líder, né, na ISO 37001, 19600. Fiz a formação compliance e anticorrupção da LEC e estou finalizando o MBA de compliance e governança aqui na Católica Business School. Então, assim, para mim foi muito tranquila essa transição, porque nós implantamos um sistema de gestão baseado na ISO, e eu já trabalhava bastante com ISO, a ISO 14001, a 9001, a 45001, que são de qualidade, de saúde e segurança e de meio ambiente, né? Inclusive, nesse meio tempo, eu fiz uma especialização na Poli, aqui em Pernambuco, de qualidade e produtividade, que é bem focado em ISO, né? Então, na verdade, assim, mudou um pouco o escopo, mas foi muito na linha do que eu já trabalhava. Ótimo, perfeito. Foi um caminho natural, que eu defendo muito a ideia de que a implantação do compliance, ela tem 4 mudanças, tem 4 aspectos muito, muito específicos. O primeiro eu já disse, que aqui na implantação de um programa de compliance, você não lida com a culpa, você lida com o dolo. Né? Num programa de qualidade, você tenta evitar a falha. Num programa de compliance, você tenta evitar a má intenção. Né? Tem essa característica. E segundo, que ele, diferente de outras áreas, que a qualidade tinha lá uma pessoa de qualidade, já tinha alguém com uma capacidade, com uma competência específica, aqui você tem que juntar 3 competências. Não é do jurídico, não é do controles internos e não é só do sistema de gestão. E sistema de gestão, que é um pilar tão importante quanto os outros, eu vejo bem manco nas empresas. Né? Você ter a experiência com o sistema de gestão é muito bom. Ou envolver, se o jurídico está tomando conta do sistema de compliance, envolver o sistema de gestão não deixa, às vezes o pessoal de qualidade, meio ambiente jogadinho no cantinho, tadinho, ajoelhadinho no milho, sabe? E não pode, pessoal, tem que envolver. Eu vejo o pessoal lá de contabilidade, o pessoal de controladoria, que conhece profundamente dessas questões de controles internos, também ajoelhadinho no milho. Então, juntar essas 3 competências é fundamental. Eu vejo que você está correndo atrás. Agora, me diz uma coisa. Você já estava numa empresa que tinha estruturas de sistema de gestão, no meu recordo, a Motriz já tinha outras certificações, mas você já veio de outras, tendo ou não tendo, você já veio de empresas que tinham outros programas de gestão. O que na prática mudou na hora, o que você viu de diferente na hora que foi implantar o programa de compliance? O que você sentiu de muito específico ou dificuldades ou especificidades que você notou na hora que você implantou o programa? Assim, na implementação do compliance mesmo, do antissuborno, acho que um pouco da dificuldade que a gente geralmente encontra, né, em sistema de gestão, como você mesmo falou, né, que às vezes fica lá no cantinho. O sistema de gestão, acho que ainda é um pouco subutilizado, né? Acho que ele pode prever muita coisa, pode ajudar demais a empresa, se ele for explorado, se ele for sugado o máximo que ele pode gerar valor, né? E foi justamente nesse ponto, né? A gente começou do zero. Na verdade, assim, a Motriz já tinha sim as certificações, o que facilitou bastante, né, o trabalho. Ela já tinha 9001, já tinha 14001 e a 45001, então os processos já estavam implantados. A dificuldade maior é gerar valor, de fato, para o compliance e para o sistema. Né? Eu acho assim, além de obrigação para a gente fazer com que esse sistema rode, é preciso gerar valor para a empresa, como você colocou aí na apresentação, né? É como se fosse uma pólice de seguro que você tem, na verdade, um grande benefício. Mas isso só acontece, de fato, justamente se as iniciativas de controles internos e indicadores trouxerem resultado para a organização. Então, para você chegar nesse ponto, que é o mais trabalhoso, vamos dizer assim, o mais complexo, né? Eu tenho 2 perguntas em uma, né? Uma internamente, como é que foi o desafio com as áreas em aderir ao programa de compliance, né? Aderir à ideia de controles, agora trazer a questão de ética, prevenção da corrupção, porque eu vejo muitas empresas que quando você vai falar de compliance, às vezes é um tabu, você vai falar, olha, eu queria saber qual que é o risco de corrupção aqui na área comercial. O cara vira para você e fala, está me chamando de ladrão? Então, infelizmente, falta muita maturidade e uma latinização
no sentido pejorativo, infelizmente, né? Sanguínea, aquela coisa sanguínea, latinizada nossa, de achar que tudo é pessoal, né? Eu queria ver duas perguntas, né? Uma, como é que foi isso de lidar com essa questão do levantamento dos riscos e lidar com os riscos de frente, dentro com as áreas, e depois o outro lado, quando você foi auditada, se você sentiu que de verdade a auditoria e a certificação de fato testa a efetividade do programa, né? Ou seja, como é que foi de um lado o desafio e a outra ponta, depois de tudo implantado, você fala, pô, valeu a pena ou não? Bullshit, eu fiz todo um esforço e, na verdade, a certificadora não vê nada do que eu achava que era importante. Né? Como que é esses dois extremos? Briguei com o povo à toa, né? Na verdade, assim, até foi uma coisa importante, porque, como eu falei no início, eu vim da construção civil, então, construção civil pesada e a motriz é da área de engenharia, então, acho que é essencial para o compliance officer, para quem está fazendo o projeto, conhecer bastante o negócio, né? A gente tem que conhecer com profundidade o negócio, como que funciona, como é a entrada, o relacionamento com o cliente, relacionamento com o fornecedor, com funcionários, as dificuldades que existem. Então, quando você já tem assim uma base de como funcionam as coisas, você consegue desenvolver, explorar as pessoas para um caminho adequado de avaliação de risco, né? Então, assim, você começa as entrevistas, começa a conversa com a área técnica, né? E realmente fica naquela coisa inicial, não, é isso mesmo, a gente só tem isso, né? A gente só faz isso, assim, até não é nem pela questão de reserva, mas é por uma questão de realmente não visualizar o que pode ser pontuado ali na avaliação de risco. Então, se você não tiver um conhecimento ali de como as áreas funcionam, né? Como o que tem de entrada, o que tem de saída naquilo ali. Não, mas você não se relaciona com tal, como é esse relacionamento? Mas você não tem que ir em algum órgão, você não tem que fazer isso. Então, você começa a provocar e a coisa começa a desenvolver. Mas é importante ter um trabalho forte inicial, né? Prévio, né? De muita conscientização, de muita informação, para as pessoas quebrarem mesmo o tabu em relação ao compliance, à integridade, colocar isso, como eu sempre digo e repito, né? A gente sempre tem que colocar isso como valor para a empresa, né? Que as pessoas vejam assim, não, isso é importante, não é porque o compliance officer está aqui, não é porque é uma norma interna, não, é para a sobrevivência da empresa de fato, né? Então, assim, tem que ter um trabalho muito forte, prévio, né? Você tem que conhecer de fato a empresa, os seus processos, entradas e saídas, isso já tem que estar mapeado. E isso estava mapeado, né? Muito por causa da gestão de qualidade também. E fazer as entrevistas de uma forma natural, tranquila, mostrar que isso é para o benefício da própria área e provocar as pessoas a se aprofundarem no assunto. Mas e a certificadora? Na hora que o pessoal foi auditado, e você que deve ter acompanhado toda a auditoria, você sentiu que a certificadora explorava mesmo a efetividade do programa? Como é que você sentiu? Como é que foi a experiência da auditoria de certificação? A minha experiência com a certificação e com a auditoria foi muito positiva mesmo. Não estou falando aqui para fazer média com ninguém, mas assim foi muito produtiva porque a auditoria ela tem que ser feita para verificar a efetividade do programa, para verificar se os requisitos estão sendo cumpridos, né? E também para adicionar, para trazer coisa nova, para trazer boas práticas, para trazer uma evolução para o sistema, né? Então, acho que esse é um grande ponto da norma ISO que é feito, né? Anualmente é feita uma verificação, e eu acho isso muito positivo para as empresas que têm a certificação, porque elas fazem isso como rito, né? Então, assim, tem certificadores que vêm para achar não conformidade, né, muitas vezes para apertar a empresa, né? E a nossa auditoria, claro, ela verificou todos os processos, todos os requisitos, mas foi de uma forma construtiva, né? Foi uma Qual é forma a sua construtiva. Então, certificadora? a RINA. Que eu ex-RINA. Não tenho mais nada a ver com Acho isso. que você tem uma.
pode falar até mais por mim, né? Mas, assim, as nossas experiências foram muito boas e conseguimos evoluir bastante a partir das auditorias que foram realizadas. Ótimo. Duas últimas questões, uma pergunta e um ponto. A pergunta agora é outside, né? Fora da empresa. Como é que o mercado recebeu a notícia, seus clientes? Eles deram bola? Não deram bola? Eventualmente, alguma autoridade ou poder público, não sei se a matriz se relacionava com algum ente público diretamente, e funcionários, qual foi, fornecedores, ou seja, não funcionários, desculpa, fornecedores, como é que foi a percepção externa em relação à certificação? Foi desconfiança? Foi descrença? Que isso é picaretagem? Como é que o mercado viu a certificação por parte da Motrice, né? E último ponto, alguma consideração, que nós temos 2 minutinhos para você responder e fazer sua consideração. No caso da empresa, da Motrice, né, a gente tem um relacionamento muito privado, né, com empresas privadas. Nossos clientes são privados, né, fundos de investimentos. Então, assim, a exigência que já tinha no nosso ambiente em relação ao compliance já era muito alta mesmo, assim. Então, eu posso falar especificamente assim sobre os stakeholders, dos nossos clientes, né? A ISO ela nos ajudou demais, porque da mesma forma que o programa de integridade, né, nós que temos ISO ou não, os clientes já faziam uma due diligence muito forte, né, em todos os seus fornecedores. No caso, nós éramos fornecedores, né? Então, a gente fazia o cadastro de fornecedor, a gente fazia entrega de documentação, eles faziam uma due diligence muito forte nos nossos acionistas, no nosso histórico, mídias negativas, certidões, programa de compliance, se tinha ou não programa de compliance. Então, ao você chegar num cliente e apresentar uma certificação como essa, que é, enfim, acreditada, que tem reconhecimento internacional, a gente já consegue mostrar que o nosso programa de compliance tem uma acreditação, né? É um diferencial no mercado. E até assim, a gente que trabalha muito com o mercado internacional também, né? Assim, o que é um programa de integridade do Brasil no mundo, né? Assim, a gente chegar, como você falou, a garantia sou eu, não tem entrada, né? E aí quando a gente vai para outros países e que nós demonstramos a certificação e inclusive com a acreditação internacional, isso já nos dá uma credibilidade muito grande, né? Então assim, foi muito bem aceito. A gente conseguiu realmente viabilizar muita coisa por conta da certificação. Que bom. Tem algum recado final, Fabi? Só agradecer mesmo, espero ter contribuído aí um pouquinho, né? Fico à disposição também. Quem quiser pode me adicionar aí nas redes sociais também, a gente sempre está fazendo alguma coisa, né? E realmente, assim, dizer que a experiência foi muito boa, muito rica, de fato. A 37001 acho que ajuda bastante a organização. Eu acho que isso é um movimento grande de mercado, né? Isso ainda está evoluindo no Brasil, mas eu acho que vai ser um diferencial muito forte. A gente já vê muitas empresas grandes, né, já fazendo esse movimento. Recentemente teve a própria Novonor, a própria BRF também fez essas certificações. Eu acho que isso vai se consolidar bastante, né? E a 37001 veio até para coroar, né? A gente fez a 19.600, era uma declaração de conformidade, porque não tinha a certificação, né? Não eram requisitos, eram diretrizes, e a 37001 veio realmente para tirar essa lacuna que o pessoal criou aí, que não poderia ser pela 37001. Então, obrigado, fica aí à disposição. Obrigado pelo espaço. Ótimo. Não, eu que agradeço. E agora, conforme prometido, um espaço aqui para que vocês possam... Eu já vi algumas perguntas. Opa, stop share. A gente já
consegue liberar o pessoal. Só um instantinho. Ok. Nossas perguntas, e aqui estão os meus contatos, para quem quiser, eu já coloquei lá também no CV da Fabiane, né? Quem quiser, estão todos os dados aqui. Deixa eu ver se tem eu vi algumas perguntas, deixa eu só pegar aqui rapidamente desde o começo o chat. Boa noite, bastante gente conhecida aqui, obrigado, né, pela presença. A gente está aqui, se apresentou, São Paulo, capital, o Leandro Ribeiro, né? Também gente de São Paulo, né? Gente de Natal, Juliana Souza, Juliana.Jus, Aline, bom demais. Aqui, gente, aqui, ó, professor, poderia comentar por que se fala em programa em vez de sistema, que implica em melhoria contínua? Provavelmente quem fez essa pergunta, deixa eu olhar aqui quem fez, só um instantinho. Professor, poderia... Desculpa... Quem faz a pergunta é o Vitor Castro. O que acontece, pessoal? Programa, o pessoal convencionou essencialmente no Brasil, tá? Porque lá fora o pessoal até usa palavras, esse program, mas normalmente usa integrity system ou compliance system, né? O sistema de gestão é o nome técnico que a ISO convencionou, não tem nada que obrigue. Sistema de gestão é algo que você monta para garantir que no tempo você continue tendo bons resultados. Não adianta eu escrever uma cláusula, por exemplo, dizendo, não, eu vou colocar, porque se leis fossem suficientes, não haveria crime, né? A gente precisa, a ideia de programa e sistema é só semântica. Tecnicamente, a ISO, que aí juntou 37 países para discutir, inclusive a nomenclatura que se utilizaria, usa sistema de gestão. Tá? O Brasil, inclusive, fez parte. Mas nada impede que use a palavra programa. Então, as autoridades começaram com programa de integridade. Na ISO não existe isso. O pessoal pegou o compliance, deu uma fatiada nele e chamou de integridade só os riscos de compliance que interessavam ao poder público, né, na relação com o ente privado. Então, não muda nada. O que o programa de compliance a gente precisa entender, e usa o nome programa, é até bom que use programa e não sistema de gestão, porque os 15 pilares que a ISO traz, eles não são suficientes em si, na descrição da 1284, do decreto 8420, para se garantir a continuidade, porque ele não explica como que se faz cada um daqueles elementos, a ISO explica. A ISO pega e destrincha cada um dos pilares. Aqueles pilares são basicamente títulos, né? É código de ética para seu pessoal, mas não diz, por exemplo, o que deveria conter o código de ética, como deveria ser a implementação e tudo mais. Mas, essencialmente, o sistema de gestão é todo um modelo já baseado e convencionado internacionalmente, tanto que todas as normas ISO, 9.000, 14.000, 27.000, 45.001, a 37.000, a 27.000 ou a 37.301, todas têm exatamente a mesma estrutura de gestão, a mesma estrutura de cláusulas. Só muda um pouco o conteúdo técnico em função do assunto que cada uma das normas trata. Tá? Espero que eu tenha conseguido responder. Depois, São Paulo, ótimo. Aí. Bom, professora, do Vitor, poderia me explicar? Ah, tá. Que implica em melhoria. Os dois pedem a melhoria contínua. A mesma legislação trata do aspecto de você aprimorar o seu programa com o tempo. Tá? Aí a melhoria contínua é requerida nos dois. Depois temos mais uma pergunta. Boa noite, o Renato, querido Renato, está aí. Um abração para você, Renato. Renato, eu trabalhei muitos anos com ele, um grande amigo até hoje. Né? Deixa eu ver quem mais que eu estou vendo aqui. Ah, obrigado, Lídia. Super recomendo o curso do Jefferson. Vocês vão gostar, turma. É um curso intenso, começa agora 16 de agosto, mas ele é muito legal. Formei muita gente do poder público, muita gente do poder privado, não, do mercado privado, é muito legal. Perguntaram se vai ter lista de presença, eu respondi aqui que todos aqueles que fizeram check-in aqui no evento através do Simpla, automaticamente vão receber o certificado por e-mail, tá? Gerado automaticamente pelo Simpla. Tá? Parabéns. As aulas do curso ficam gravadas para quem não conseguir acompanhar ao vivo. Bom, falando
Se a gente vai falando desse webinar, a ideia é que a gente grave ele e disponibilize por um tempo, vamos colocar nas nossas redes sociais. O curso de auditor líder, né, e implementador da 37301, sim, ele fica gravado durante uma semana a priori, ele requer 75% de presença, ele não é EAD, porque ele é todo baseado em workshops, são 20 workshops realizados todo em aula. Ninguém tem que ficar fazendo workshop em casa não, tá? Material em casa. Mas ele é baseado numa abordagem prática. Então, fica gravado, mas uma boa na falta, mas fica gravado para quem não pôde realizar a aula naquele dia. Depois do Pedro, Jefferson era responsável pela Sarbanes-Oxley, né, da parte de Modular Control Foundation, uma grande multinacional americana. Para quem não sabe, Sarbanes-Oxley, depois de todo aquele escândalo que houve, Enron e outros, né, Sarbanes e Oxley é o nome de um congressista, de um senador americano que criaram uma lei que trata de governança com foco muito, muito forte na parte de controles internos, tá? A Sarbanes-Oxley não é um sistema de gestão. Quando fala que você pergunta, entendo que é modular e que este modular é 80% da ISO. Traz muita coisa. Eu diria que se a gente fosse falar do ponto de vista de controles internos, vai ter muito, 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 se não quase a totalidade. Quando a gente fala de alguns requisitos específicos da ISO, eu não vou chutar percentual, mas está bem próximo. Se não é 80%, a pessoa, eu diria que tem 50%, do que a ISO pede, mas se a gente for falar dos controles, aí eu diria que a gente tem praticamente tudo aqui dentro. Auditei muitos anos com o Renata, obrigado, Renata, pela deferência, parabéns para a Fabi, da Lois. Luciano, informações muito boas e proveitosas pela Fabiane, ok, ela tem essa vivência prática muito forte. Ana Lúcia Álvares, desculpa, tinha feito uma conclusão, temos que implantar, Ana Lúcia Álvares, temos que implantar em até 180 dias, vamos separar o que é regulação do que é ambiente voluntário, tá? A relação mercado. As legislações estaduais, a federal não preconiza nada, estabelecem que para contratos assinados com o poder público, a partir de um determinado valor, varia de regulação para regulação, se o contrato se enquadrar e durar mais de um ano, também tem que durar mais de um ano, não adianta eu fazer sim uma compra de 5 milhões de copo para entregar agora que não se enquadra, né? Eu teria, em média, ou quase todas, determinam 180 dias para implantar o programa na sua totalidade. Quando a gente fala de certificação com acreditação, não há um prazo de implantação. Se você conseguir implantar tudo em 3 meses, porque socou um monte de gente lá dentro fazendo, ou um ano, é irrelevante. O que a certificadora pede é o contrário. Depois que você terminou a implantação, não importa quanto tempo você levou, você tem que ter pelo menos 3 meses de vida o programa rodando integralmente para gerar dados que possam ser auditados. Então, o pessoal pede um período pós-implantação, ou seja, a partir do momento que você terminou de implantar. Então, a certificadora pede esse prazo. Excelente, obrigado. Obrigado por todos aqueles que estão nos parabenizando, agradeço demais. Parabéns, Jefferson, Fabiane também. Atua na equipe que dá suporte ao encarregado da Caixa, à disposição. Obrigado, Luiz Alberto. Ele deixou aqui o LinkedIn dele, para quem quiser se comunicar com a Caixa. Jefferson, a previsão para a próxima turma de DPO, a gente estima ser começo de setembro, tá? Estamos aí com esses 2 cursos agora, provavelmente inicia lá para começo de setembro, ou seja, segunda semana de setembro, muito provavelmente depois do dia 7 de setembro já vai ter uma nova turma de DPO, tá? Jefferson, a primeira, tá? De DPO, o que exatamente significa 37.301 não tem acreditação em metro? Significa que o Inmetro ainda não criou uma regra para cadastrar certificadoras, tá? O Inmetro normalmente emite uma portaria ou uma norma técnica interna que define as regras para uma certificadora se cadastrar no Inmetro. Ele ainda não emitiu, a norma é muito recente, foi traduzida agora em junho. Então, o Inmetro precisa juntar um comitê interno, emitir essa norma, publicar
para que certificadoras possam se candidatar junto ao Inmetro, serem auditadas e aí passar a serem autorizadas a emitir certificados de ISO 37301 com a logomarca do Inmetro. É isso, basicamente é isso. Mas, como já existe um processo de acreditação pronto já para 37001, basicamente é copiar e colar a norma do Inmetro para isso. Tá? Então, o processo é muito simples. Só não aconteceu por uma questão de prazo mesmo, está muito em cima. Essa foi a pergunta do Luciano. Damares, olá, boa noite. Vi em seu descrito no curso a recomendação para leitura prévia da 37 e 37.301. A norma, para leitura, infelizmente, ela não está disponível gratuitamente. Aí tem que entrar no site da Target, costuma ser mais barato, ou da BNT. Tá? E aí você compra, elas custam em média, a versão traduzida, 100, cento e poucos reais. Para aqueles que participam do curso, fazem a matrícula, ao fazer a matrícula no nosso curso, a gente fornece para fins de treinamento, obviamente, depois para fins profissionais, a sua empresa vai ter que comprar, mas para fins de treinamento, a Tradius fornece a 37.001, a 37.301, a 19.011, que é a norma de auditoria, a 31.000, ok? Para fins de treinamento, tá? Porque vem o nosso nome, o nosso CNPJ, aí não é possível divulgação a terceiros. Mas para aqueles que se matriculam, ao efetuar a matrícula, imediatamente já ganha as normas. Tá bom? Obrigado pelas apresentações. Excelente webinar, muito obrigado. Do Olegário, obrigado a todos aqui. E para o velho amigo e companheiro, terei desconto nos cursos de PO. Não, perfeito, Renata. A gente tem aí para alguns casos, você quer de certificadora, a gente tem desconto sim para algumas situações. Tá? É só falar com a gente, não tem problema nenhum. Turma, muito obrigado. Queria só agradecer aí novamente a presença de todos, o nosso público. Terminamos até um pouquinho antes do nosso horário, 19h16, a gente previu até 19h20. Quem me conhece nos cursos sabe que eu sou extremamente pontual. Não gosto mesmo. Acho que ninguém gosta. Ótimo. Fabi, algum comentário? Não, tá ótimo, Jefferson. Perfeito. Obrigado a todos. Obrigada aí para todos, obrigado pelas mensagens aí, estou vendo. Muito obrigada pela participação. Ótimo, turma. Conectem-se conosco nas redes sociais. Um grande abraço, fiquem com Deus, sucesso, porque eu já disse para vocês que o auditor desejar boa sorte é sinistro. Um abraço, turma. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.